Olá, muito bom dia! Estamos novamente aqui para iniciar o Café Teológico deste sábado. Graça e paz a todos vocês que já estão conectados conosco, também aqui através desta live. Hoje de forma um pouco diferente, eu digo diferente porque aqui nós estamos sem energia, nós estamos até mesmo sem conexão de internet via fibra ótica, mas nós estamos aqui através da internet da Vivo e até mesmo nós estamos também com bateria de celular. Vamos ver até onde a gente consegue chegar nesta manhã. Muito bom dia a vocês que estão chegando nesta manhã, é muito bom tê-los novamente aqui. Sempre lembrando, todos os sábados às 9 da manhã nós temos a nossa transmissão Café Teológico aqui com vocês. Eu quero lembrar que sábado passado nós não pudemos aqui estar devido a ter um compromisso pessoal, mas graças a Deus aqui hoje estamos novamente, já preparado com café aqui, a Bíblia em uma mão, café em outra, e vamos juntos estudar a Palavra de Deus nesta linda manhã de sábado, hoje é 26 de setembro de 2020. O mês de setembro já chegando ao final e nós vamos seguindo sempre semanalmente também, crescendo um pouco mais no conhecimento da palavra. Eu vou esperar você pegar sua Bíblia, pegar o seu café se ainda não tomou, ou até mesmo o seu chimarrão para iniciarmos o nosso estudo na palavra de Deus. Não saia daí, fique comigo até o final. Hoje nós vamos continuar estudando a primeira carta de João, já chegando no capítulo 5, hoje vamos do versículo 1 ao versículo 12, são 12 versículos com bastante conteúdo para que possamos juntos também estudar mais um pouco a palavra de Deus. Então, muito bem-vindo novamente ao Anderson e a Dayana Dravan, já diz aqui bom dia a vocês, que bom que vocês já estão também nos assistindo, estão conosco nesta manhã e preparado já o café com a Bíblia em uma mão, nós vamos estudar mais um pouco hoje a palavra do nosso Deus. Quero antes de a gente iniciar e para que também mais pessoas possam já chegar conosco no estudo da palavra de Deus, você que ainda não conhece a revista teológica Pense Nisso, eu tenho aqui um exemplar em minhas mãos e você pode também conhecê-la e assinar. Uma vez que você assina, você colabora com o trabalho da Pense Nisso, seja na rádio, seja na própria revista ou até mesmo no site. E ainda quero dizer também que parte da renda desta revista nós destinamos à missão Encruzilhada do Sul. Então você é convidado também a colaborar. Se ainda não assina, está perdendo tempo. Eu sempre digo e gosto de lembrar, a palavra de Deus nos adverte, nos chama a atenção para que possamos estudar esta palavra. Esta palavra é viva, eficaz e ao mesmo tempo, quando nós estudamos, nós crescemos em conhecimento. E se for falar em conhecimento hoje, a gente sabe que conhecimento é poder. E esse poder que vem da palavra, muito mais ainda, que ela é viva e eficaz para o nosso viver, que fortalece a fé, que nos dá também tudo aquilo que nós precisamos para saber e ter os céus, você precisa continuar estudando. Então, entre no site pensadistteologica.com/loja, adquira a revista. Se você tem dificuldade em adquirir no site, não tem cartão, enfim, você manda um WhatsApp para o 53999-014822, o WhatsApp da Pense Nisso, que está aí à sua disposição para fazer como quiser. Seja transferência, depósito, seja até mesmo por boleto bancário, nós vamos te auxiliar ali. Vem junto comigo, vamos também abençoar esse trabalho e ainda mais assim receber trimestralmente uma edição, seja ela digital, seja ela impressa, como você quiser. Eu quero lembrar que nós estamos chegando no mês de outubro e nós vamos trazer uma nova edição aí com um tema bem bacana. Fique ligado nas redes sociais que nós vamos brevemente também trazer a nova edição do trimestre outubro, novembro e dezembro para você. A Evelyn também chegou, mas o Elisandro Krieger, bom dia a vocês, que bom que vocês também estão conosco já nesta manhã de sábado. Como eu disse, no sábado passado nós não pudemos aqui estar devido ao compromisso pessoal, mas hoje estamos aqui. E também, se você quer continuar estudando aquilo que talvez não teve a oportunidade de estudar em outro momento, você pode ir lá no
YouTube, canal da Pense Nisso, procure lá Pense Nisso Teológico, aproveite e se inscreva no canal, assista em sua Smart TV, em qualquer outro local ou dispositivo, também no momento que você quiser, os outros cafés teológicos que nós sempre transmitimos aqui semanalmente em cada sábado às 9 da manhã. E o café já preparou? Vamos juntos então? Pegou sua Bíblia? Vamos pegar o café em uma mão, Bíblia em outra e vamos juntos. Mais uma vez eu repito para vocês o texto que nós queremos estudar hoje. Chegamos no capítulo 5 da carta de João. O capítulo 5 vai falar do tema que o próprio texto, toda a carta, não só a primeira, mas a segunda e terceira também vai falar. Um tema específico do amor de Deus para conosco e o amor que nós também demonstramos a outras pessoas. Mais uma vez, bem-vinda a Edna, que chegou há pouco aí, muito bem-vinda nesta manhã de estudo. Simone Tim também diz bom dia. O Jonathan Schultz, colega, pastor estagiário Jonathan Schultz, bom dia, meu irmão e grande colega, Deus continue te abençoando. Também desejo a você as mais ricas bênçãos de Deus, Jonathan. Que bom que você está conosco aqui também. Então, como eu disse, 1 João capítulo 5, versículo 1 a 12 hoje. Abre sua Bíblia, não importa a tradução que você tem, eu vou usar como sempre a NTLH, a tradução que ela é até mais compreensível, que muitas igrejas até usam, como a minha paróquia aqui nós usamos esta tradução. O título que a NTLH nos traz aqui diz Vitória sobre o Mundo, e é um título bem interessante, por mais que sempre vale lembrar que o título não é inspirado por Deus, ou seja, foi o tradutor, quando pegou o texto original, pegou o texto no grego e foi traduzindo para o nosso português, ele coloca títulos dentro do texto para ficar uma leitura mais leve, digamos assim, não tão cansativa. O texto é uma carta, imagine uma carta, ela é escrita corrido, não tem títulos, não tem subtítulos, não tem até mesmo os capítulos e versículos. Isso foi uma coisa que convencionou-se a ser usado para que até mesmo possa ser fácil a leitura, possa também ser fácil o entendimento e até mesmo não seja cansativa a leitura, né? Vamos lá então, 1 João capítulo 5, versículos 1 a 12. O texto inicia dizendo assim: todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. Eu preciso dar uma parada aqui, mesmo que antes o versículo não termine. Nós muitas vezes, até mesmo usamos, o ser humano ele usa essa expressão, eu sou filho de Deus. E aqui nós temos uma distinção. Quem que é filho de Deus? Filho de Deus é todo aquele que crê em Jesus. Agora, aqueles que não creem em Jesus, eles são criaturas de Deus. É uma diferença, e até mesmo é uma diferença, eu poderia dizer, uma diferença grande, porque você ser criatura de Deus e você ser filho de Deus. Todas as pessoas, sejam elas cristãs ou não, elas são criaturas de Deus. Assim nós cremos e confessamos. Agora, ser filho de Deus, o texto é bem claro. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias. A gente sabe que nem todos creem que Jesus Cristo é o Messias, ou seja, o prometido lá do Antigo Testamento, o enviado de Deus a nós, que veio, que se encarnou, que morreu em nosso lugar. Nem todos creem e aceitam Jesus desta forma. Então, estes que não creem que Jesus é o Messias, estes não são filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que creem que Jesus é o Messias. João está bem claro aqui. Então, a gente pode dizer que todos os seres humanos são criaturas. Agora, filhos, os que creem, os cristãos. E aí o texto do versículo 1 segue dizendo: e quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. A gente sabe que o apóstolo João aqui, ele vem falando já em toda a carta sobre o amor de Deus para conosco,
e, consequentemente, esse amor nos motiva a amar as pessoas em nossa volta. O que ele está dizendo aqui de novo? Quem ama um pai, ama também os seus filhos. Se nós somos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus, consequentemente, nós amamos esse pai que é Deus. E se amamos esse pai, nós amamos também os filhos desse pai, que são todos aqueles que creem em Jesus. Isso vai mais a fundo ainda, quando nós temos aqui o seguinte, no versículo 2 ele segue dizendo esta ideia: nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. E aqui ele vai começar a falar, como é um tema recorrente nesta carta, sobre vida santificada. Ou seja, uma vez que somos salvos, estamos salvos, nós precisamos sempre lembrar que temos salvação em Cristo Jesus. Consequentemente, nós somos motivados por este grande amor de Deus para conosco. Esse amor nos leva também a amar as pessoas em nossa volta. Se nós, o texto de João já diz, se nós não amamos, nós não conhecemos a Deus, pois Deus é amor. Eu sempre retomo isso, por mais que fique talvez um pouco cansativo, nós precisamos lembrar o seguinte: o amor vem do coração de Deus. Esse amor é a força motriz para também amarmos as pessoas. E a grande prova do amor de Deus está naquilo que Jesus fez por nós na cruz. Ali está a expressão visível do amor, a personificação do amor em Cristo Jesus. Consequentemente, nós somos motivados a amar. O apóstolo Paulo também nos ajuda na reflexão quando diz assim: o amor de Cristo nos constrange, ele diz em uma palavra. Não é de constrangimento, de ficar mal com isso, mas de constrange, nos leva a agir também, a amar outras pessoas. Eu percebo aqui que dá uma paradinha aqui no texto. Eu quero cumprimentar também a Denise Agner, que chegou aqui conosco, muito bem-vinda. A Irene Prestes também diz: a Congregação de Redenção de Pelotas, estou assistindo. Eu também quero dar uma paradinha, ver se eu consigo conectar o meu celular aqui na carga, porque nós estamos sem energia elétrica aqui em Canguçu, mas nós vamos ver se a gente consegue transmitir até o final com a carga do celular, já puxando também um pouco do notebook aqui, para que a gente possa seguir o nosso estudo. Senão vai ser interrompido bem no meio do nosso estudo e aí vai ficar bem ruim, né? Vamos seguir então aqui, para vocês que chegaram agora. Eu também vejo aqui que nós temos conosco a Adelaide Muscoff, lá do Paraná. Diz: bom dia, pastor Gabriel, bom dia também. Nós estamos no capítulo 5 do Evangelho da primeira carta de João. Até interessante, eu falei aqui Evangelho, isso sempre é bom lembrar. Ontem à noite, preparando esse café teológico, estava estudando um pouco sobre o próprio apóstolo João. E João, por ser conhecido como o apóstolo do amor, alguns teólogos dizem, até porque o Evangelho está lá na frente, no início do Novo Testamento, e as cartas, 1ª, 2ª, 3ª, estão aqui mais para o final. Na verdade, deveriam estar juntas, o Evangelho, seguindo logo com a 1ª, 2ª e 3ª carta, pois é o mesmo autor. Esse mesmo autor, ele tem um modo de escrever, um jeito de se expressar, e o foco dele é mostrar como que Deus amou o mundo. Isso, então, nos faz até mesmo ter uma compreensão bem bacana se a gente lê o Evangelho e as cartas, uma atrás da outra, consequentemente. Isso faz com que a gente até compreenda mais a fundo o amor de Deus pela raça humana. Estamos no Café Teológico. Você que ainda não pegou o seu café, chegue aí conosco também. É sempre bom tê-los aqui comigo para estudar a Palavra de Deus. Vamos seguindo.
Nós estamos no versículo 3, que diz: pois amar a Deus é obedecer seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Quando o apóstolo João fala aqui que os mandamentos de Deus não são difíceis, nós precisamos entender o seguinte, que o apóstolo João ele está falando aqui motivado naquilo que Cristo fez. Sempre lembrando assim, Deus amou a cada um de nós e a partir deste amor, que eu já disse antes, é a força motriz para amar e o resumo dos mandamentos é o amor. Se nós olharmos os mandamentos nesta ótica, vamos entender que de fato o que o apóstolo João aqui está dizendo não é difícil. Por quê? Quando a gente se depara com a lei de Deus, olhando para ela e querer cumpri-la até mesmo para conseguir alguma coisa, isso é impossível. Nós sempre somos pecadores e nunca vamos compreender a lei de Deus e nem mesmo obedecê-la perfeitamente. E isso também não dá a ninguém o direito de ir ao céu, mesmo que tente cumpra 99,9%. Mas o que nos motiva a olhar para os mandamentos com os bons olhos é o amor de Deus por nós. Eu já disse antes, quando nós amamos as pessoas, eu disse isso em outro café teológico, nós também buscamos amar as pessoas e esse amor nos leva a obedecer os mandamentos. A gente sabe que a segunda tábua do quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono é com respeito à nossa vida em amor para com as pessoas. Os 3 primeiros da primeira tábua é nosso amor para com Deus. Amor a Deus, nós temos a Deus como único Deus, nós temos e procuramos não usar o nome dele em vão, temos um dia de descanso em torno da palavra de Deus e, consequentemente, os da segunda tábua também, que é amor com Deus e amor às pessoas. Jesus resumiu os mandamentos em 2, amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo como a ti mesmo. Resumindo mais ainda, os mandamentos estão em torno dessa palavra que aqui tanto falamos, o amor. Veja bem, por isso que ele diz assim, não são penosos. Quando nós olhamos nessa ótica, sabendo que Deus fez por nós em Cristo, a partir disso nós somos motivados a amar. E sempre lembrando, não é para ter o céu. Os mandamentos não foram dados para adquirir alguma coisa e muito menos ir ao céu. O céu é nos dado por graça e bondade do nosso Deus em Cristo Jesus. Veja o que está por trás então. O que está por trás é o que Deus fez por nós. Deus sempre tomou a iniciativa, Ele veio ao nosso encontro. Isso é maravilhoso quando assim também nós entendemos nessa ótica cristocêntrica da vida cristã. Vamos seguindo o versículo 4. Porque todo o Filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? É a pergunta. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Sempre quando fala a palavra mundo no texto bíblico, não sempre eu digo aqui, mas muitas vezes, a palavra mundo se refere às coisas do mundo que são contrárias à vontade de Deus. Por isso que está dizendo aqui, porque todo filho de Deus que crê em Jesus como seu Salvador, ele pode vencer o mundo, ou seja, aquilo que é contrário à vontade de Deus, aquilo que vai contra o plano de Deus para a nossa vida. Até mesmo aí a gente poderia incluir as tentações e tudo aquilo que vai contra os desígnios de Deus. Assim, com a fé em Cristo, pautada em Cristo, nós conseguimos a vitória sobre o mundo. Jesus já nos disse isso, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então esse texto ele vem ao encontro com o que aqui está dito também. E é o próprio João que também escreve esse texto que antes citei a vocês. Vencer o mundo, nós vencemos por meio daquilo que Jesus fez. Porque quando cremos nele, a nossa fé ligada a Jesus nos dá a capacidade de vencer o mundo, as suas tentações,
os seus problemas, as suas adversidades e até mesmo dá-nos a certeza de que em Cristo nós iremos viver para sempre. Por isso que o que nós estamos ouvindo aqui e vendo é o seguinte, a pergunta que ele faz no versículo assim, quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então você não vence o mundo por ter conhecimento, pela sua racionalidade, pela intelectualidade, enfim, pelos seus bens materiais, por aquilo que você é, mas sim por quê? Porque crê no Filho. Ele venceu o mundo com a sua morte e ressurreição. Isso precisa sempre ficar muito claro. O apóstolo João, ele segue dizendo, então, a gente já vai para o versículo 6. Você que chegou agora, muito bem-vindo também. É muito bom tê-los aqui comigo nesta manhã. Estamos no Café Teológico esse dia 26, aqui improvisando até mesmo, com bateria, sem energia, mas estamos aqui transmitindo aqui. Aqui veio umas trovoadas hoje, já choveu hoje cedo também, deu uma queda de energia, mas vamos seguindo até onde dá. Nós estamos aqui, então, em João capítulo 5, versículo 6. Você pode também abrir aí sua Bíblia e acompanhe comigo esta reflexão. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo. O batismo de Jesus, a gente sempre é preciso lembrar, ele nos mostra não somente que ele é o Messias, mas é a partir dali, como diz muitos teólogos, que Jesus ele assume o papel de ser o Salvador. Alguns teólogos até dizem assim, que é no ato do batismo de Jesus que Jesus recebe todos os pecados da humanidade sobre si. E aqui a gente vai falar um pouco do batismo de Jesus, por isso que o título da NTLH diz assim, o testemunho sobre Jesus Cristo. Que testemunho é este? Deus Pai testemunha que Jesus é o Messias. Deus Espírito Santo testemunha que Jesus é o Messias. Ou seja, a Trindade estava naquele momento ali, no ato do batismo de Jesus, para mostrar à humanidade que Deus veio ao encontro de cada um de nós. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue de sua morte. Olha a junção aqui, água do batismo, sangue da sua morte. Depois ele vai se referir isso também, que existe uma ligação entre o testemunho do Espírito Santo, da água e do sangue, que vai ligar com o nosso batismo. Mas vamos chegar lá, a partir do versículo 7. Ele veio, como eu disse, li aqui no versículo 6, com a água e com o sangue, não somente com a água, e o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. A gente vê aqui que João está dizendo, o Espírito Santo é a verdade, lá no Evangelho, Jesus diz, ele é a verdade. Só para vocês entenderem aqui que é desta unidade da Trindade, a gente crê e confessa como igreja cristã que a Trindade na unidade, aqui também o Espírito é dito, o Espírito é a verdade, porque ele também é dado a nós como aquele que é o penhor, ou seja, a garantia de que de fato Jesus é o Salvador. Muitas pessoas não creem em Jesus, não querem saber de Jesus, no entanto, o Espírito Santo vem para confirmar que Jesus é o Messias, é o prometido a todos nós. E a gente lembra o trabalho do Espírito Santo ainda hoje. O que ele faz? Ele está em nós, está em todo aquele que crê e é batizado para fazer o quê? Para levá-lo a Jesus e crer em Jesus. Ele faz-nos ficarmos firmes e através da palavra que ele faz isso. Por isso que essa palavra que chega a você agora, ela é o poder que Deus tem para fazer com que o seu Espírito Santo toque nos corações e leva o ser humano a crer nesse Jesus. Este é o Espírito Santo, o Espírito que aqui é dito que é a verdade.
Versículo 7. Então, aquilo que eu disse, há 3 testemunhas, que são o Espírito, a água e o sangue. Esses 3 estão em pleno acordo. E aí que eu disse antes, nós ligamos aqui com o batismo de Jesus, o nosso batismo. No batismo de Jesus, o Espírito Santo estava presente, a água também, e o sangue lá depois da sua morte na cruz. Quando nós somos batizados, recebemos o Espírito Santo, ali está a água, e o sangue de Jesus está também na água, que faz o quê? Que nos lava de todos os pecados. Mesmo que nós não vemos na água o sangue de Cristo, mas ali ele está. Por isso que dão testemunho aqui que João diz, eles dão testemunho que a remissão de pecados por meio da morte de Cristo na cruz. Ele é o sacrifício que Deus preparou, também chamado por João Batista. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu sangue nos lava. E esse lavar está ligado com a água. A água que nos é derramada sobre nós no batismo, seja quando criança ou quando adulto. E o Espírito Santo está ali. Porque a Trindade trabalha na unidade. Veja como é que até é um pouco complexo isso, mas é o que nós aqui temos no próprio texto bíblico. Versículo 9. Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor. Porque é o próprio Deus, João aqui está dizendo, é o próprio Deus que dá testemunho de que Jesus é o Filho dele, que foi enviado ao mundo para dar salvação a todos que nele creem. O texto ele volta sempre a dizer que nós não precisamos de uma testemunha humana, nós temos uma testemunha divina. O Deus Pai e o Espírito Santo testemunham a nós que Jesus é o próprio Salvador. E a gente lembra o ato do batismo de Jesus, que quando Jesus estava nas águas, ouve-se uma voz do céu que diz: "Este é o meu Filho amado, que me dá muita alegria, que me dá prazer." Deus Pai ali, em sua voz, ele deu testemunho: ali está o meu Filho, ali está o Filho amado de Deus enviado a cada um de nós. Em outro momento até ele diz: a ele ouvi, né? Ouvi a Jesus. Este é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho, né? Versículo 10, aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho no seu próprio coração. A prova de que o Filho de Deus é o Messias, o Salvador. Se nós cremos, nós temos então um testemunho autêntico em nosso coração. Mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso. Ou seja, negar a Jesus, negar a sua humanidade, que ele é Salvador, nós estamos dizendo nitidamente que o próprio Deus Pai é mentiroso, porque Deus Pai nos testifica que Jesus é o Salvador. Esse texto também, logo no início da carta, o apóstolo João diz assim, usando também essa mesma nomenclatura, faz de Deus um mentiroso, quando ele fala que aquele que diz que não tem pecado faz de Deus um mentiroso. Que Deus diz: nós somos pecadores, vocês são pecadores. E se a gente diz: não, eu não sou pecador, estamos fazendo de Deus mentiroso. Aqui, o contexto é o seguinte, aqui quando a gente diz que Jesus não é o Filho de Deus, que nós não cremos nele, nós estamos dizendo: Deus Pai é mentiroso, porque Deus, o próprio Deus, testemunhou que ele é o Messias. Porque não crê, seguindo o versículo aqui, pegando a partir do ponto, mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Versículo 11, e este é o testemunho, 2 pontos. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Olha que coisa maravilhosa. Quem tem o Filho tem a vida.
Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Está atrelado aqui. Jesus, ele é o doador da vida. Ele nos deu a vida. Ele mantém a nossa vida. Eu sempre uso uma expressão, eu gosto muito de sempre lembrar assim, desde o nosso batismo, nós já vivemos a vida eterna. Nós passamos da morte para a vida. E às vezes a gente sempre fala muito, se refere à vida eterna no depois da morte. A vida eterna, a vida eterna. A vida eterna já começou. Ela já começou. A sua plenitude nós vamos usufruir, né, e desfrutar, não seria usufruir a melhor palavra, mas desfrutar quando depois partirmos desse mundo. Mas nós já vivemos a vida eterna em Cristo, porque quem tem o Filho tem a vida eterna. E se você crê em Jesus como Filho de Deus, você tem a vida eterna. A gente vê tanta, a humanidade ela busca tanto a vida eterna por meio da medicina, da ciência, dos cosméticos. Parece assim que o ser humano ele quer demais isso. Isso de novo nos mostra que nós fomos criados para viver. Deus criou o ser humano para viver. Por isso nós sofremos tanto quando nós estamos diante da morte. Seja doente querido ou até mesmo nossa própria morte. Sofremos, nos lamentamos, não queremos partir, porque nós fomos criados para viver. Até esses dias, né, eu não estou lembrado da pessoa, mas saiu aí nos noticiários que, se eu não me engano, é o criador da Tesla, que está querendo descobrir a vida eterna. E ele disse que ele vai conseguir descobrir a vida eterna. E aí a gente lembra aqui, né, ele está bem atrasado, poderíamos dizer assim. Em Cristo, você e eu já tem a vida eterna. Isso é magnífico. Isso é magnífico porque Jesus nos dá a vida eterna. Lá no Evangelho de João, ele diz assim, Jesus, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa vida em abundância ela já começa agora. Vida em abundância é a vida que vai progredir, uma vida que ela é saudável, ela é gostosa, ela é prazerosa. Por quê? Porque nós temos isso em nós a partir de Jesus. Vejam que o apóstolo João aqui apenas confirma o que Jesus já disse, né? Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Ou seja, esse poderíamos até dizer já está morto, porque a vida é de Deus e ela nos é dada em Cristo Jesus. Então, se você tem Jesus, você pode ter a certeza de que você já tem a vida eterna. Você desfruta já partes da vida eterna. A plenitude ainda virá, mas tenha certeza que ter Jesus é maravilhoso nesse aspecto. Ele nos dá a vida eterna com a sua morte e ressurreição. Nós passamos da morte para a vida. Isso se deu lá no batismo, quando assim cada um de nós morreu e ressuscitou com Cristo, e por isso que possamos e podemos desfrutar dessa vida maravilhosa. A gente sabe que, né, isso daríamos muita coisa para a gente falar, mas o texto é bem claro e a gente precisa sempre lembrar desse grande recado, dessa grande verdade que a palavra do nosso Deus nos garante, né? O testemunho é este. Repito o versículo para você. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida é nossa por meio do Filho. Esse é o testemunho. Que você possa levar também isso no seu coração todos os dias. Esse era o nosso café teológico de hoje, desses 12 versículos. E com certeza, talvez passou alguma coisa batido que você talvez não tenha entendido. Fique à vontade de colocar seu comentário aí, colocar a sua dúvida, sua pergunta. Também é muito importante que a gente cresça junto, né? Eu não entendi isso bem lá no versículo tal. Coloque lá, a gente pode tentar explicar aí nos comentários ou até mesmo no privado, como queiram, tá bom? Esse é o nosso café teológico de hoje, capítulo 5, versículos 1 a 12, do Evangelho
Eu sempre estou falando do Evangelho, que tem uma ligação, mas é a carta, isso aqui não é o Evangelho. A primeira carta de João, capítulo 5, né? Eu falo do Evangelho porque, como eu disse antes, tem uma ligação com o Evangelho, porque é o mesmo autor, o jeito de ele se expressar é muito similar com o Evangelho. Então é isso que tínhamos para hoje. Novamente eu agradeço muito a sua atenção, o seu momento que você tirou aqui. Há várias pessoas que estão nos assistindo. Podemos dizer, desde o dia que começou hoje, temos um recorde aí de telespectadores nos assistindo. A gente fica muito feliz de saber que vocês estão conosco. Já disse hoje de forma um pouco improvisada, né? Porque nós estamos sem energia aqui por um tempo já, não sei o que aconteceu, mas nós estamos aqui com a bateria tanto do notebook como também do celular, e a internet está também da Vivo. Espero que esteja chegando bem também na sua casa, no seu celular também. Eu quero ainda cumprimentar os nossos telespectadores que deixaram um recado aqui. Haroldo Alho, colega pastor Haroldo, diz graça e paz a você também, colega. Deus o abençoe ricamente. Nistor Ram diz bom dia, está nos assistindo de Rio Grande também. Bom tê-lo aqui conosco também. A Elicimara Maurício Siffert também diz bom dia. Elicimara, acho que eu pronunciei certo. E a Nelly Prestes de Souza também diz bom dia, de Pelotas. Bom dia a você também, Nelly. Deus possa te abençoar ricamente também. Esse é o nosso Café Teológico de hoje. Nós voltamos no próximo sábado. Se você não conseguiu assistir todo ele, você pode também voltar a assistir do início. Depois nós vamos postar também o Café Teológico no YouTube. Você pode também assistir depois sua Smart TV com mais tempo, enfim, até mesmo os outros cafés estão lá publicados. Assista, cresça no conhecimento. Semana que vem a gente volta para encerrar a primeira carta de João. Primeira carta de João do versículo 13 ao 21. Continue estudando a palavra de Deus, pense nisso. Se você quer receber mensagens diárias também através do seu WhatsApp, contacte-nos no 53999014822. Todos os dias mandamos uma mensagem, uma reflexão que está lá no blog da Pense Nisso, pensenistoteologica.com/blog. Receba também no seu WhatsApp. E eu quero também lembrar, se você não baixou o aplicativo da nossa web rádio, está perdendo tempo. Não deixe de baixar. O aplicativo é gratuito, está lá na loja de aplicativos do Google Play. Baixe. Você tem 4 finalidades nesse aplicativo. Ouve a rádio, acesse o site da rádio, acesse o site da revista, pensenistoteologica.com, e até mesmo use o próprio aplicativo como despertador. Você usando ele para despertar nas suas manhãs e assim também já começar o seu dia ouvindo a Boa Noite Cristã, a programação da Pense Nisso, logo cedo. Às 6 da manhã já tem 5 minutos com Jesus, e às 8 da manhã tem o tempo de refletir, e às 10 da manhã começa comigo lá o programa de Frente com o Pastor. Todos os dias, de segunda a sexta, na verdade, tem um programa lá que a gente está estudando até mesmo sobre Santa Ceia. Então baixe o aplicativo, fique conectado também com a web rádio Pense Nisso, cada vez mais crescendo para a honra e glória do nosso Deus. Grande abraço a todos vocês, fiquem na paz do Senhor. Voltamos sábado que vem. Não se esqueça, compartilhe na sua rede social. Vamos fazer com que mais pessoas conheçam essa palavra do nosso Deus através da sua ação, que é só compartilhar. Compartilhe na sua rede social e assim você também faz missão e colabora com o trabalho da Pense Nisso. Grande abraço a todos vocês. Tenham um feliz final de semana. Tchau, tchau.